Imoralidade sexual. Você sabe o que significa? Bom, segundo o nosso dicionário online, significa que são comportamentos imorais no âmbito sexual, indicando um indivíduo que se entrega à luxúria e lascívia. Fiz uma breve pergunta ao ChatGPT e ele me deu esse resumo sobre isso. A luxúria é o desejo exagerado por sexo e prazer, e a lascívia é agir, pensar ou falar de um jeito maldoso sobre isso. Vivemos em um mundo saturado de estímulos sexuais. Outdoors, filmes, músicas, redes sociais, parece que a cada esquina somos bombardeados com mensagens que despertam nossos desejos mais íntimos. E muitas vezes, esses desejos nos levam por caminhos que sabemos não serem os que Deus planejou para nós. A luxúria, esse desejo intenso e muitas vezes incontrolável, pode dominar nossos pensamentos. Quantos de nós já não nos pegamos lutando contra imagens mentais que parecem impossíveis de apagar? Esses pensamentos impuros podem nos fazer sentir sujos, indignos do amor de Deus. A lascívia vai até além do pensamento, levando-nos a atos que sabemos serem contrários aos ensinamentos bíblicos. Pode ser o toque inapropriado, o olhar que demora demais, ou até mesmo ações mais explícitas, que nos deixam cheios de culpa e vergonha depois. Os desejos carnais sexuais são parte da nossa natureza humana, mas quando não controlados, podem se tornar uma força destrutiva em nossa vida. A busca incessante por satisfação física pode nos levar a relacionamentos prejudiciais, a vícios em conteúdo adulto ou a práticas que ferem não só a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. E o que dizer dos desejos que sabemos serem errados? Aquelas fantasias ou atrações que nos fazem questionar nossa própria fé e identidade. Lutamos em silêncio, temendo que se alguém descobrisse, seríamos rejeitados não só pela igreja, mas pelo próprio Deus. A imoralidade sexual não se limita apenas aos atos físicos. Nossos pensamentos, nossas intenções, até mesmo o modo como olhamos para os outros podem ser manchados por essa impureza. É uma batalha constante entre o espírito e a carne, como Paulo tão bem descreveu em suas cartas. O peso dessa luta pode ser difícil. Nos sentimos divididos, como se tivéssemos duas naturezas em constante conflito. De um lado, nosso desejo de agradar a Deus e viver uma vida pura. Do outro, impulsos e pensamentos que parecem ter vida própria, nos arrastando para longe do caminho da retidão. A culpa e a vergonha se tornam companheiras constantes. Cada vez que cedemos à tentação, cada pensamento impuro que atravessa nossa mente, nos sentimos mais distantes de Deus. Começamos a questionar nossa fé, nossa dedicação. Será que sou um verdadeiro cristão se tenho esses desejos? Deus pode me perdoar depois de tudo que fiz ou pensei? O medo do julgamento nos paralisa. Não sabemos com quem conversar sobre essas lutas. Tememos decepcionar nossos líderes espirituais, nossa família, nossos irmãos na fé. Então, guardamos tudo para nós mesmos, deixando que essa batalha interna cresça e nos consuma por dentro. Essa solidão pode nos levar a caminhos ainda mais perigosos. Alguns buscam alívio em relacionamentos casuais, outros se entregam a vícios que só agravam o problema. Há aqueles que simplesmente desistem, convencidos de que é impossível viver uma vida sexualmente pura no mundo de hoje. O impacto dessa luta vai além do espiritual. Afeta nossos relacionamentos, nossa autoestima, nossa saúde mental e emocional. Nos sentimos hipócritas ao adorar a Deus no domingo, carregando o peso dos nossos atos e pensamentos da semana. Mas saiba que você não está sozinho nessa batalha. Essa luta com a imoralidade sexual é mais comum do que imaginamos. E Deus não nos abandona mesmo quando tropeçamos. Ele entende nossas fraquezas e está sempre pronto para nos erguer e nos guiar de volta ao caminho da pureza. Hoje, vamos conversar abertamente sobre como podemos lidar com esses impulsos, desejos e pensamentos de uma forma que agrade a Deus. Vamos descobrir juntos como podemos fortalecer nossa mente e espírito para resistir às tentações sexuais e viver uma vida que verdadeiramente glorifique ao Senhor em todos os aspectos, inclusive em nossa sexualidade. A Bíblia não se esquiva de abordar o tema da sexualidade humana e os desafios que enfrentamos nessa área.
Desde o Antigo até o Novo Testamento, encontramos orientações claras sobre como Deus vê a expressão sexual e como devemos lidar com nossos desejos. Em Provérbios, encontramos um alerta poderoso. Não cobice a sua beleza no seu coração, nem se deixe capturar por suas pálpebras. Jesus, em seu Sermão do Monte registrado em Mateus, eleva ainda mais o padrão quando diz: "Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração." Essas palavras nos mostram que a pureza que Deus espera de nós vai além das ações externas, alcançando nossos pensamentos mais íntimos. Paulo, em sua carta aos Coríntios, nos dá uma instrução clara: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E também a sua carta aos Efésios, ele escreve: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Mas a Bíblia não apenas nos adverte, ela também nos oferece esperança e direção. Em Gálatas, Paulo lista o domínio próprio como um dos frutos do Espírito, lembrando-nos que com a ajuda de Deus podemos ter controle sobre nossos impulsos. Gostaria de compartilhar uma história que nos ajuda a entender melhor como lidar com as tentações e a imoralidade sexual. Um jovem chamado Marcos, um cristão dedicado que lutava diariamente contra pensamentos e desejos impuros. Ele se sentia constantemente tentado, especialmente quando navegava na internet ou passava tempo sozinho. Um dia, desesperado, Marcos procurou seu pastor para pedir ajuda. O pastor ouviu atentamente e então disse: "Marcos, você já notou como um jardineiro cuida de seu jardim? Ele não apenas arranca as ervas daninhas, mas também planta flores e árvores frutíferas." O pastor explicou que combater a imoralidade sexual não se trata apenas de evitar o pecado, mas de cultivar ativamente a pureza. Ele aconselhou Marcos a preencher sua mente com coisas boas, estudar a palavra, ouvir músicas edificantes, buscar amizades saudáveis. Além disso, o pastor incentivou Marcos a ser honesto com um grupo de amigos confiáveis, criando um sistema de apoio e prestação de contas. "Lembre-se", disse o pastor, "a luz expulsa as trevas. Quanto mais você deixar a luz de Deus entrar em sua vida, menos espaço haverá para a escuridão." Marcos começou a aplicar esses conselhos. Não foi fácil e houve momentos de fraqueza. Mas com o tempo, ele notou uma mudança. Os pensamentos impuros, embora ainda ocorressem, não tinham mais o mesmo poder sobre ele. Ele aprendeu a redirecioná-los rapidamente para Deus. A moral desta história é que a luta contra a imoralidade sexual é uma jornada de transformação. Não se trata apenas de resistir ao pecado, mas de cultivar ativamente uma mente e um coração puro. É um processo que requer paciência, perseverança e, acima de tudo, dependência de Deus. Esta história nos lembra que, assim como Marcos, todos nós enfrentamos tentações. Mas com as estratégias certas e o poder de Deus, podemos viver uma vida que o honra, inclusive em nossa sexualidade. A chave está em não apenas evitar o negativo, mas ativamente buscar e cultivar o positivo em nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, agora que refletimos sobre os desafios da imoralidade sexual e o que a palavra de Deus nos ensina, vamos nos voltar para o Senhor em oração. Convido você a abrir seu coração, reconhecendo suas próprias lutas nessa área e buscando a orientação e a força de Deus para viver uma vida de pureza. Vamos orar juntos. Senhor Deus, Criador de todas as coisas e fonte de toda santidade, venho diante de Ti com um coração humilde, reconhecendo minha fraqueza diante das tentações deste mundo. Perdoa-me, Pai, pelos momentos em que cedi aos desejos da carne, permitindo que pensamentos e ações impuras manchassem o templo que Tu criaste em mim. Jesus, Tu que viveste uma vida perfeitamente pura em um mundo cheio de tentações, seja meu exemplo e minha força. Ajuda-me a ver as pessoas como Tu as vês, com amor e respeito, não como objetos de desejo. Peço que purifiques minha mente, Senhor. Quando pensamentos impuros invadirem meus pensamentos, dá-me a força para redirecioná-los a Ti.
que eu possa fazer como Jó, que fez um pacto com seus olhos para não olhar com cobiça. Espírito Santo, renova meu coração. Onde há luxúria, planta pureza. Onde há desejo carnal descontrolado, cultiva autocontrole. Ajuda-me a ver meu corpo e minha sexualidade como dons sagrados de Deus, para serem honrados e respeitados. Peço sabedoria para navegar neste mundo saturado de mensagens e imagens que despertam desejos impróprios. Dá-me discernimento para escolher o que vejo, ouço e penso, para que tudo em minha vida te glorifique. Fortaleça-me, Pai, nos momentos de fraqueza. Quando a tentação parecer forte demais, lembra-me que Tu és mais forte, que eu possa encontrar em Ti o refúgio e a força para resistir. Peço por aqueles que, assim como eu, lutam contra a imoralidade sexual, que possamos nos apoiar mutuamente, criando comunidades de graça onde podemos ser honestos sobre nossas lutas e encontrar encorajamento. Tu que ofereceste perdão e uma nova vida à mulher que foi pega em adultério, estende essa mesma graça a mim. Ajuda-me a deixar para trás os erros do passado e a caminhar em novidade de vida, confiando em Teu amor e poder transformador. Guia-me para relacionamentos saudáveis e edificantes, que eu possa honrar-Te em todas as minhas interações, sejam elas casuais ou íntimas. Ajuda-me a ser um exemplo de pureza e integridade para aqueles ao meu redor. Agradeço, Senhor, por Tua graça que me sustenta, por Teu amor que me purifica e por Tua misericórdia que me renova a cada dia. Que minha vida seja um testemunho do Teu poder transformador, mostrando ao mundo que é possível viver em pureza e santidade, mesmo em uma cultura que muitas vezes promove o oposto. Em Teu precioso nome eu oro, o nome que está acima de qualquer outro nome, Jesus. Amém. Chegamos ao fim de nossa reflexão sobre a imoralidade sexual e seu impacto em nossa vida cristã. Lembremos que a pureza sexual não é apenas sobre evitar certos comportamentos, mas sobre cultivar um coração e uma mente alinhados com o propósito de Deus para nossa sexualidade. A jornada para a pureza sexual é um processo contínuo. Haverá desafios, tentações e às vezes tropeços, mas não devemos nos desesperar. Deus, em sua infinita graça, está sempre pronto para nos levantar, nos perdoar e nos fortalecer. Reflita, em vez de nos concentrarmos apenas em evitar a imoralidade, começássemos a buscar ativamente a beleza da pureza? E se redirecionássemos nossa energia para cultivar relacionamentos saudáveis, intimidade genuína com Deus e uma apreciação pelo dom sagrado da sexualidade como Deus a projetou? Lembre-se o que diz em 1 Tessalonicenses: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Você foi criado à imagem de Deus, e isso inclui sua sexualidade. Não é algo para ser envergonhado ou reprimido, mas para ser honrado e expresso dentro dos limites amorosos que Deus estabeleceu para nossa proteção e alegria. Que possamos, a partir de hoje, fazer uma escolha consciente de renovar nossas mentes, guardar nossos corações e honrar nossos corpos. Que nossa vida sexual, seja no celibato ou no casamento, seja um reflexo do amor puro e sacrificial de Cristo. E você, como essa mensagem tocou seu coração hoje? Se foi uma bênção para sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal Digital Eterna e compartilhar com quem mais precisa ouvir esta verdade libertadora. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês, guiando-os em um caminho de pureza e intimidade autêntica com Ele. Eu sou Felipe e esse é o Digital Eterna. Até o próximo vídeo.